Vamos lá. É um teste, então como eu prometido, vou começar a fazer as lives a partir de hoje, falando sobre marca, propósito de marca. É um assunto que eu tanto amo e que, na verdade, eu resolvi porque eu resolvi começar a fazer a fazer essas lives, porque eu vejo que muita gente, principalmente os novos empreendedores, novos que eu digo é de 20 anos pra cá, não, até menos, né? Não vou botar de 20 anos pra cá não, mas de 10 anos pra cá. Eu percebo que muita gente, né, quer abrir o próprio negócio, né? Na pandemia foi um boom tremendo, todo mundo queria abrir um negócio digital para poder ser dono do próprio nariz, né? Mas só que muita gente acabou que meteu o pé pelas mãos e foi abrindo conta no Instagram, foi fazendo, gerando conteúdo, mas não fez o beabá, né? Não fez, não seguiu os primeiros passos, né? E às vezes eu vejo que tem gente, né? Eu lido com todos os tipos de empreendedores que vocês possam imaginar diariamente. E eu percebo, assim, não vou generalizar, mas eu percebo como boa parte ainda está despreparado, que não fez um curso de finanças, não fez um curso de administração, não fez um curso de empreendedorismo, e não é nem por falta de oportunidade, porque no Sebrae tem tudo gratuito, né? Eu mesmo no passado, preciso até reciclar, eu mesmo no passado eu fiz 3 cursos de empreendedorismo, né, no Sebrae. Então falta, né, essa bagagem, falta esse conteúdo. E quando se trata de marca, né, eu tenho muita responsabilidade em criar uma marca hoje, né? Muita gente pode achar que a marca é apenas aquele objeto visual ali que identifica a sua empresa. Me desculpe o bocejo, mas eu acho que eu vou começar a fazer essas lives cedo, porque esse horário já vira abóbora. Amanhã eu vou acordar cedo para fazer 10 km, então essa live aqui está sendo uma live teste, né? Agradeço a todos que estão entrando, agradeço a todos que votaram, né, na enquete, porque foi difícil, né, eu voltar aqui para poder fazer isso, mas e também eu estava penalizado pelo Instagram, não sei porquê. E aí, então assim, já agradeço a todo mundo aí, né? Então assim, eu percebo que tem muita gente que não está preparado e que acha que porque tem grana que pode abrir um negócio e ganhar dinheiro. Eu já vi muita gente que fez isso, quebrou e fechou. Muita gente. Que não é só ter grana, sacou? Tem que ter estratégia, tem que ter uma série de coisas, né? Quando você resolve abrir uma empresa, você tem que cuidar dela do cabo ao rabo. Quem já ouviu esse ditado? De cabo a rabo. Então tem que ter uma série de cuidados, né? Então assim, como eu estava falando, quando eu vou criar uma marca hoje,
eu tenho muito cuidado e tenho muita responsabilidade, porque é até uma dificuldade que eu tenho de separar o joio do trigo, porque se eu fosse ficar criando marca, como aparece todo dia para fazer, para poder criar uma marquinha para a pessoa ir ali, botar na rede social e começar a postar coisa e tal, eu tava ganhando muita grana, né? Grana rápida, né? O fast food, né? Fast food. Se eu fosse trabalhar com fast food, eu possivelmente poderia estar igual um McDonald's. Mas, assim, muita gente que entra em contato comigo, muita gente que fala, Fábio, muita gente que entra em contato comigo, muita gente que admira o meu trabalho, não espera menos do que isso, do que eu posso entregar. Então, assim, a pessoa que entra em contato comigo é porque ela está querendo uma marca com propósito, né? É diferente de outras pessoas, né? Assim, é como eu falei, todo tipo de gente entra em contato comigo. Todo tipo de empreendedor entra em contato comigo, do pequeno, médio ao grande. Então, assim, principalmente o pequeno, quando ele entra em contato comigo para poder criar uma marca. Fala, Frederico, boa noite, mano. Boa noite, Fábio. Principalmente o pequeno empreendedor, quando ele entra em contato comigo para poder criar uma marca, rola uma dificuldade, porque além do orçamento, né, ser um pouco mais caro, eu ainda tenho que ter aquele cuidado, né, especial para poder ensinar o cliente, doutrinar o cliente, né, pode-se dizer assim, para que ele possa entender, né, o que é uma marca, para que ela serve, né? Então, assim, geralmente trabalhar com um cliente pequeno dá muito mais trabalho, né? Às vezes o cara tem um pequeno negócio, mas ele quer fazer uma marca, e o cara, assim, os critérios para poder fazer um orçamento de marca é justamente o tamanho da empresa, quantos funcionários tem e tal. Então, assim, um cliente pequeno, ele geralmente dá muito mais trabalho do que um cliente médio, um cliente grande, porque o cliente médio ele já tem uma estrutura, o cliente grande ele já sabe o beabá, entendeu? Então, assim, dá um trabalho, né? Então, muita gente acaba não tenho para onde ir e vou abrir meu negócio, e vai abrir de qualquer jeito. Vai quebrar, futuramente vai quebrar, com certeza, né? Mas o motivo da minha live não é falar sobre empreendedorismo, é falar sobre marca, né? Marcas com propósito, a importância de você construir uma marca com propósito, né? Eu recentemente postei a marca da Atlantis, acho que uma galera viu. E assim, essa live de hoje, galera, é uma live curta, é uma live que eu estou estimando aí uns 15 minutos de live, né? Fora essa introdução aí. E até porque também tá tarde, eu vou começar a fazer essas lives mais cedo, porque esse horário de 10 horas da noite, sabe, eu já fico com sono, então aí minha voz já fica um pouco mais lenta, enfim. Mas eu vou começar a fazer essas lives mais cedo, né? Hoje está sendo a primeira de muitas, né? Eu vou fazer 30 dias aí de live, eu vou estar gravando esse conteúdo para vocês aí, e para mim também, né? Vou estar gravando esse conteúdo de marca, sobre marcas com propósito, né? Cada dia eu vou trazer uma abordagem nova, e também eu vou pedir, vou querer. E aí, Cris, e também eu vou
Durante a live a gente vai fazer algumas interações. E aí, Léo? Durante a live eu vou fazer algumas interações com vocês e aí a gente vai fazer alguns exercícios. No meu livro, para quem não viu ainda, O Poder Além da Marca, cada capítulo tem um exercício, né? Eu gosto muito de fazer isso. E nas lives aqui a gente vai fazer isso também. Né? Nessa de hoje a gente não vai fazer exercício, mas isso aqui é só uma introdução dessa longa jornada aí que eu vou fazer por 30 dias, né? Mas vou fazer mais cedo. E é isso. Para quem... Eu acho que todo mundo que está aqui já me conhece, né? Não preciso ficar me apresentando, porque senão a live não vai terminar, porque quando eu começo a falar de mim, eu não paro mais. Então, assim, quem entrar aqui, que ainda não me conhece, vai lá, clica nos links que tá lá na minha biografia, joga no Google, bota meu nome no Google, vai no LinkedIn, vai em qualquer lugar que você vai achar informação minha, vai achar currículo meu, portfólio, tudo. Aí vocês vão ter mais um norte aí de quem eu sou. Mas hoje eu vou iniciar, né, esse conteúdo de marcas com propósito e eu trouxe uma frase de impacto que vai ser uma reflexão para a nossa live de hoje, né? A frase é a seguinte: uma marca, ela não nasce de um logotipo, ela nasce de um propósito, né? E quando o criador não entende o seu propósito, a marca também ela se perde no caminho. Ou seja, toda marca ela não nasce do logotipo. Eu acho que quem está aqui já sabe qual a diferença. Logomarca não existe, né? É marca, logotipo. Esses são os mais usados, é marca e logotipo. Logo é uma logo com a tipografia, né? A Coca-Cola é um logotipo, né? A Apple não, porque a Apple tem a maçã. A Apple é uma marca, né? A Nike, a Nike também é uma marca. Deixa eu ver. Enfim, toda marca que vocês identificarem apenas com o nome. Quer ver? O nome Pantene. Pantene é um logotipo, né? Pantene é um logotipo. Então, depois vocês pesquisam, né? No meu site eu escrevo muito sobre isso, né? Eu escrevo muito sobre esse universo das marcas, o universo né, os significados. Eu gosto muito de escrever lá no meu site, porque eu entendo que nem todo mundo nasceu sabendo, né? Então, principalmente esse conteúdo sobre marca, sobre esse universo de marca, eu gosto de escrever muito lá no meu site para que todo mundo que entre lá possa sair, pelo menos, se não fechar um job, vai sair de lá sabendo muita coisa sobre marca, sobre propósito de marca, porque esse é meu real objetivo, né? Trabalhar com propósito, ensinar os meus clientes, né? Doutrinar os meus clientes para que eles aprendam, né? E entendam o que é uma marca de verdade e como essa marca ela vai trabalhar. Fala, Júnior. E como essa marca ela vai trabalhar sozinha, né? Porque uma marca ela é como se fosse um funcionário. Deixa eu ver aqui a dúvida. Me tiram dúvida. Existe possibilidade, né, para marcas em perfis profissionais no LinkedIn? Já eu te respondo, Fábio. Deixa eu ver se eu entendi. Existe possibilidade de utilizar as técnicas que são usadas para marcas em perfis profissionais no LinkedIn? Eu não entendi sua pergunta, Fábio. Formula melhor, porque não...
que são usadas. Não, eu não entendi sua pergunta. Formule melhor sua pergunta que eu te respondo. Então, assim, essa frase que eu trouxe, ela é muito importante, porque ela já diz, né? Fala Val Júnior, ela já diz o que é, né? Então, uma marca, ela não nasce de um logotipo, ela nasce de um propósito, né? E quando o criador não entende o propósito, a marca se perde no caminho. Ou seja, quando você vai criar um negócio, você tem que criar, você precisa saber, você precisa entender que aquele negócio é o propósito daquilo ali, né? Então, se você vai vender, sei lá, vou vender guarda-chuva. Mas qual o propósito daquilo ali? O guarda-chuva vai ajudar com que as pessoas não se molhem e tal. Então, assim, é um exercício de você identificar o que aquele produto que você vai vender, quais são os benefícios, o propósito, né? Então, quem ainda não sabe desenhar um propósito, eu vou falar muito sobre isso ao longo desses 30 dias, né? Mas o ideal é que você saiba, que você aprenda a desenhar o propósito de sua marca, a escrever, tem que botar no papel e escrever, né? O que é que seu produto, quais são, o que é que o mundo, né, o que é que sua marca vai dar para o mundo, né? Então isso é propósito. E aí quando você, né, nessa frase, quando eu trago quando o criador não entende seu propósito, não é o criador, o criador de marca, mas é você, o criador do produto. Fala André, cachorro, Cássio, beleza, irmão? Valeu, Val. Então, assim, quando eu trago nessa frase, quando o criador não entende seu propósito, não sou eu como criador de marca, mas sim você como criador da empresa, né? Então, se você não entende o propósito do seu produto, é melhor você não abrir, né? Então, assim eu não quero ser radical, né? Tipo, se você não sabe o propósito, você não abre. Se você não sabe o propósito, você vai pesquisar, você vai estudar, você vai buscar conhecimento, joga no YouTube, bota lá no meu site também. E desenhe o propósito da sua empresa, irmão. Sabe, diz ali o que é que você quer, o que é que você almeja, o que é que o produto vai fazer para o mundo de bom, e já foi. Entendeu? Aí daquilo ali, eu vou ensinar muito isso aqui durante esses 30 dias. Daquilo ali, de uma palavrinha, você vai destrinchando, vai debulhando aquele milho ali. Imagina um milho, você vai debulhando ali, tirando todos os grãos do milho. E cada grão daquele ali pode ser um propósito, pode ser um objetivo, pode ser uma qualidade, entendeu? E ao mesmo tempo ali você vai também pensando nos defeitos, vai pensando no que pode dar errado, no que pode surgir no meio do caminho. Tudo isso aí faz parte de um propósito de um negócio, né? Então, quando você entende isso aí sim, aí você está apto para poder você abrir seu negócio, né? E está apto também para poder começar aí a contratar um designer, né? Para poder criar a marca para o seu negócio, porque agora você não vai criar mais uma marca sem alma, você não vai criar uma... Beleza, Fábio, pode formule melhor, né? E aí você traz seus questionamentos, suas dúvidas, faço questão aqui de te responder. Então, assim, quando você encontra o propósito da sua marca, do seu negócio, aí sim você está pronto
para poder contratar aí um designer para poder criar a marca da sua empresa, porque você já não vai criar uma marca mais sem vida, sem alma, sacou? Porque o propósito da empresa está ligada ao que a marca vai representar, né? Então, quando você tem uma marca que não representa o que você vende, ela simplesmente não diz, ela não se comunica com o público, e isso você pode perder dinheiro, pode perder venda, pode perder tempo, pode perder uma série de coisas, né? Esse boné aqui mesmo que eu estou usando, Deus, isso aqui é uma marca que é uma marca francesa, que é uma marca é uma marca conceito, que essa galera aqui, o conceito é esporte radical, mais de espírito livre. É uma marca fantástica, depois vocês pesquisam aí, e gira em torno do surf, da moto, entendeu? Então é muito bacana, eu comprei quando eu estava na Europa. Então assim, o objetivo dessa live de hoje é justamente... Deixa eu ver aqui, Cris. A estética e identidade visual pode ser a mesma. LinkedIn, posicionamento e conteúdo devem ser voltados para bastidores, cultura toda. Aí, ó. Tá vendo aí, Fábio? A Cris já contribuiu aí, ó. Ela é fera no LinkedIn. Depois procura ela lá. Ela já deu um norte aí. Ela entendeu mais do que eu aí a sua pergunta. Mas não quer dizer que você não possa trazer aí suas dúvidas e questionamentos para poder estar respondendo aqui, né? O que for, o que eu entender aqui eu vou te responder. Mas aí, ó, a Cris já está respondendo aí. Então assim, o propósito dessa live hoje é justamente trazer essa clareza, né, sobre esse alinhamento, né, da marca mais a vida, né? Deixa eu achar um exemplo. É o propósito, é tudo que eu falei aí, é o propósito mais a marca, né? Então assim, por que, né, o propósito é mais forte do que a estratégia, né? Hoje você tem... Algumas marcas têm propósito, outras não. Algumas marcas têm estratégia, gasta muita grana com estratégia, mas não tem propósito. Então, essa marca que gasta milhões, milhares de reais, de dólares, de euros, seja lá qual moeda for, que investe em estratégia, mas não investe no propósito, pode ter certeza que ela quebra. Pode ser. E se não quebrar, vai ficar fazendo um esforço gigantesco para poder ficar mantendo essa estratégia, né? Porque ela acaba ficando refém da estratégia. Só que quando a marca ela tem propósito, a estratégia ela se torna bem mais leve, né? Então eu vou dar um exemplo muito prático sobre isso que eu acabei de falar. Imagine um navio, o melhor navio do mundo. Imagine aí, eu não conheço de navio, então não vou falar marca nem modelo, né? Mas imagine aí o melhor navio do mundo, com um motor Honda, com um motor McLaren, Mitsubishi, com o motor que for, com o motor Honda, que o motor Honda é bom, com o motor Honda. E a gente vai dar nome ao motor de estratégia, né? O motor do navio, a gente vai dar o nome de estratégia. Agora, imagine que esse navio
É um navio top, que tem um motor Honda, que, sabe, ele vai desbravar qualquer mar. Mas esse navio, o cara que construiu ele esqueceu da bússola. Ele tem tudo que você imaginar. Mas o cara que construiu ele esqueceu da bússola. E essa bússola, eu vou dar o nome de propósito, né? Então, assim, o navio, ele é top, tem um motor top, né? Eu não sei nem se navio usa motor Honda. Eu estou dando um exemplo aqui, porque como eu conheço, eu gosto de Fórmula 1, conheço o motor e tal, e, né, me veio na cabeça Honda, eu falei Honda. Eu não sei nem qual tipo de motor o navio usa. Então, assim, relevem se eu estiver falando alguma bobagem aqui com relação a isso. Mas eu tô dando um exemplo que surgiu agora na minha cabeça, que a gente pode substituir por qualquer outro exemplo, né? Qualquer outro exemplo que você encontre, você queira, né, fazer essa alusão, você pode fazer. Então, eu vou dar o nome da bússola de propósito. Então, assim, esse navio, ele pode até navegar. Ele pode navegar, mas ele não sabe para onde ele vai, porque ele está com motor robusto, ele está com motor Punk Jones, tem um casco gigantesco, é um navio top, mas ele não tem a bússola, ele não sabe para onde vai, porque ele não tem propósito. Então, essa é uma correlação que eu faço de uma marca com propósito e sem propósito. Então, é esse navio aí. Uma estratégia sem bússola, sem direção, ela não vai para lugar nenhum. Então, assim, não adianta ter todo o dinheiro do mundo, não adianta ter 1000 estratégias se você não tem propósito, porque o barco, ele vai percorrer mares e mares, mas ele não vai chegar a lugar nenhum, porque ele não vai ter como uma direção para onde ir. E vai chegar a um determinado período, um determinado momento, que esse barco ele vai ficar sem combustível, pode ficar sem... Enfim, eu estou só fazendo uma brincadeira aqui. E vai chegar um momento que ele vai afundar, que ele está sem propósito, vai rodar, não vai parar em lugar nenhum e vai afundar, né? Então, essa é uma alusão que eu trago sobre essa diferença, né? E essa importância que a marca precisa ter, além da estratégia. Então, muitas empresas ainda cometem esse erro, muitas empresas ainda esquecem do propósito e vai para a estratégia. E eu digo, sabe por quê? Muita gente não quer pensar no propósito e quer ir direto para a estratégia, porque essas empresas querem um objetivo, quer atingir um resultado mais rápido, entendeu? Só que resultado rápido não existe. Não existe. O trabalho de formiguinha é ali, ó, todo dia fazendo. Isso faz parte da estratégia? Faz. Mas tem que ter um propósito para a estratégia funcionar. Então, toda marca, ela precisa criar, né, um impacto e um legado, né? A exemplo disso é a Apple, né? A Apple, ela tem estratégia e tem propósito. Todo mundo sabe o propósito da Apple, né? É transformar, identidade, é uma série de coisas que, assim, depois também vocês podem pesquisar, ou vai no meu site, lá na parte do blog, tem tudo isso, tem muita coisa, tem muito conteúdo, e lá vocês vão poder ler muito mais. Eu não vou ficar repetindo. Pois é, Moura.
Pois é, um exemplo, pois é, Fábio, esse exemplo do navio surgiu aqui na minha cabeça agora, irmão, que assim, é justamente isso, sacou? E Moura, as batatas do Mac é isso. Na verdade, valeu, Fábio, obrigado, irmão, pela sua presença. Amanhã eu vou ver se eu faço mais cedo, velho, que esse horário agora já fica muito tarde para todo mundo. O Moura, as batatas do Mac, elas são estratégias, mas é puro marketing ali, mas ela não tem propósito, né? Isso, boa. Então assim, a batata do Mac, ela não tem propósito, ela é puro marketing. Então quem olha para a batata ali, quem é a cor da batata, a embalagem, o Mzinho, né, que é a própria batata, é pura estratégia, né, mas ela não tem propósito. Então, como eu estava falando, esse exemplo aí ficou claro, né? E eu vou falar agora, foi até bom você tocar nesse assunto aí, Moura, porque aí a gente já vai para um assunto a energia, né? Então, você deu o exemplo da batata Mac. A McDonald's, ela carrega uma energia com ela muito viva, né? Apesar de velho, eu sou fanzaço dessa galera, porque Mac não vende saúde, né? Mac vende hambúrguer gorduroso, batata salgada, tudo que, tipo, não faz bem à saúde. Mas, porra, a galera vende totalmente o oposto disso e tá aí faturando milhões, né? Mas isso tudo porque ela carrega uma energia, entendeu? Toda marca, ela emite, né, uma frequência ou uma energia, né? Assim como as pessoas, assim como a gente, né? Todos nós carregamos uma frequência vibracional, uma energia, né? Então, assim, seja ela positiva ou negativa, entendeu? Então, quando uma marca ela é autêntica, né? Ela atrai de forma muito natural quem compartilha dos seus mesmos valores, sacou? Então, assim, é o que eu falei da McDonald's, né? Então, assim, eles carregam, né, uma autenticidade, eles carregam uma energia, uma frequência que ele atrai justamente quem está compartilhando ali dos mesmos valores, né? A Apple, pelo amor de Deus, a Apple é show de estratégia, show de propósito, né? Tem tantas outras, né? Então, quando eu vou dar um outro exemplo agora que é muito bacana, né? Teve esse exemplo pois a Red Bull, irmão, velho, eu tava falando um dia desse, pois e eu vou te falar uma coisa curiosa, Moura. A Red Bull, se você for lá na página do Instagram da Red Bull, você não vai ver uma latinha, irmão. Uma latinha de Red Bull você não vai ver, porque os caras abominam ficar colocando lata de Red Bull em Instagram, sabe por quê? Eles não querem vender produto, irmão. Eles querem vender propósito. A Red Bull é uma marca que é totalmente propósito, sacou? Eles não vendem produto. Tanto, eu fico imaginando se a Red Bull fosse ficar colocando latinha de Red Bull na página do Instagram, não ia vender, brother. Não vende, entendeu? Então os caras vendem conceito, os caras vendem propósito, né? E a Red Bull, ela é uma marca, o que eu acabei de falar, é a energia da marca, é a frequência vibracional da marca, que é
Red Bull te dá asas. É a asa, né, que dá imaginação, que dá energia, que, sabe? Então, assim, a Red Bull carrega uma energia muito fora da curva, é surreal. Eu nem assim, nem costumo consumir Red Bull, porque me deixa muito acelerado, mas gosto também, né? Mas é fantástico, meu. É fantástico. Então, assim, esse exemplo até da Red Bull, o exemplo do Mac, né? Eu tô tentando lembrar aqui uma marca que não tinha energia. Mas eu vou dar um exemplo meu, de um cliente. Tá lá no meu site. Pois é. Não, eles são fora da curva, irmão. Eles apoiam todo tipo de esporte aí, principalmente esporte radical. Mas eu vou dar um exemplo que tá lá no meu site, que eu consegui reverter essa situação, né? Teve um cliente que chegou para mim. Eu vou falar a marca, né? Depois vocês podem ir lá no meu site, no meu blog, que eu também conto isso lá. Então isso é uma coisa pública que foi em acordo com o cliente, ele autorizou e tal, e eu coloquei lá. Mas eu criei, foi a Hambúrguer da Chapada. Eles já eram meus clientes, né, de outros jobs, de outras marcas e tal. E aí eles chegaram pra mim e tava querendo criar, né, uma hamburgueria e tal. Tinha um brother lá da Chapada que vinha pra cá. E aí... Só que assim, os caras estavam pensando muito lá em cima. E aí queria americanizar a marca. Pra aqui, pra Salvador, sacou? Queria americanizar a marca. E queria criar o nome da hamburgueria de Salt Burger. Salt, a tradução do salt é sal, né? E aí queria criar Salt Burger. E aí, né, assim, ó, vou só fazer um parêntese nisso aqui, só para explicar para vocês. Quando o cliente chega para mim, a primeira coisa que eu faço é ser sincero, sacou? Porque eu não gosto que ninguém chegue para mim, venha até mim para poder gastar dinheiro à toa. Até porque também eu não gosto de fazer nenhum trabalho à toa, que o cara vai gastar ali mundos e fundos, como já aconteceu comigo. Depois, ao longo desses 30 dias aí, eu vou trazer muitos exemplos. E aí, quando todo cliente que chega para mim, ele chega, eu faço, né, uma breve entrevista e, tipo, eu faço uma primeira análise ali da coisa, né, da situação, né, se existe propósito, se não existe. E aí eu faço essa avaliação, passo para o cliente, né, e aí a partir dali a gente começa a desenvolver um relacionamento ou não, né. Então, quando os caras chegaram para mim para poder fazer essa... na verdade, Moura, não é nem um briefing, né? Mas é um mini briefing que eu faço inicial para poder ver se o cara tá com propósito ou não, sacou? Porque eu não gosto, irmão, eu não gosto de ficar fazendo marca à toa, perdendo tempo, por mais que o cara pague, mas vou ali fazer a marca, perder tempo, terminei, fiz uma marca massa e tal, aí chega lá, o cara desistiu, não vai abrir o negócio. Isso pra mim é muito ruim, muito ruim. Eu não gosto de criar marca só por dinheiro, né? Eu gosto de criar porque eu gosto de ver o negócio dando certo, sacou? E aí os caras chegaram pra mim e queriam criar a marca da hamburgueria Salt Burger. Eu falei, velho, você sabe que você tá na Bahia, né? Então, aqui o lá ele é certo. Então, assim,
Salt Burger, na tradução, significa hambúrguer salgado, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque aqui na Bahia a galera costuma fazer trocadilho, costuma pegar pesado, sacou? Então tem que ter esse cuidado, porque vai que de 10 hambúrgueres, que você entregue tá salgado. Aí já foi. Como é que funciona, né? Como é que funciona o público hoje digital, o público físico, o público fiel e o público vou dizer assim, geral, né? Hoje, irmão, para você abrir um negócio hoje, você tem que ter muito cuidado, né? Eu falo isso até por experiência própria, né? Eu tenho a Evolution Board, que já tem 15 anos, e sempre tive um cuidado absurdo com a marca, absurdo com a empresa, para que nada trouxesse uma imagem ruim, uma imagem negativa, do início do processo ao final, do pedido do cliente à entrega do produto, entendeu? Então, assim, quando você vai abrir um negócio, você tem que pensar muito se você, de fato, pode cumprir com o que você... se sua empresa ela pode cumprir com o que ela vai oferecer ou não. Porque a partir do momento que a sua empresa ela não cumprir com o objetivo, ela vai começar a gerar crítica. Na verdade, ela vai começar a gerar, não. As críticas a ela vão começar. É isso, vai gerar crítica, né, do público. Então, hoje, para você arrancar um elogio, para você arrancar um parabéns, para você arrancar tá muito bom, é muito difícil, irmão. Você tem que ralar muito, você tem que ter muito tempo de empresa, você tem que ter, sabe, você tem que ter já você já tem que ter uma reputação boa, sacou? Mas a partir do momento que você dá o primeiro vacilo, você se queima, irmão. A empresa se queima e já foi, não tem mais para onde ir. Pode sim, já teve vários casos aí, eu vou trazer vários, mas já teve vários casos de empresas que vacilaram e aí depois foram se desculpar e tentaram entrar no trilho novamente, mas foi difícil. É isso, uma vez queimado já foi, mano. Então você não pode dar vacilo. E aí quando eu falei com os caras da tradução do Salt Burger, eu expliquei tudo isso. Eu falei, ó, se quiser fazer, eu vou fazer. Mas não vai dar certo e vocês vão se queimar. Porque aqui as coisas não funcionam dessa forma. Porém, eu tenho uma sugestão. Eu vou criar, deixa eu criar, né? Deixa eu buscar esse nome, deixa eu criar esse nome. E aí foi assim, por mais que seja hoje, falando hambúrguer da Chapada, parece que já existia, né? Parece que foi muito fácil. Mas não foi fácil, foi uma série de pesquisas, uma série de coisas. E tipo, não existia ainda, né? E principalmente a conta do Instagram também não existia. E hoje eles são parados. Eu acho que a empresa parou porque foi vendida para outra pessoa. Aí a outra pessoa não conseguiu gerir. E aí eu acho que a empresa parou, né? Foi na época de pandemia
essa hambúrguer da Chapada, essa marca, né? E aí eu acabei criando, né, o nome hambúrguer da Chapada, e tipo, coloquei no cardápio os nomes os sanduíches com o nome dos picos e tal. Foi uma história bem legal, embalagem, tudo. Então ficou bem legal. E aí, então assim, esse é um exemplo de marca viva, entendeu? É um exemplo de marca que tem propósito, que tem alma. Lembra quando eu disse para esse segmento, velho? Pois é, velho. O dicionário. Também já usei muito o dicionário. Hoje a gente tem Google aí, né, que ajuda, mas eu também já peguei. Na verdade, irmão, assim, eu sempre trabalhei muito no feeling, sacou? Eu sempre trabalhei muito no feeling mesmo. Eu trabalho nessa área desde 13 anos de idade, sempre trabalhei no feeling. Então, muitas marcas que eu já fiz quando eu morava no interior, assim, eu assumo, né, que, tipo, boa parte delas, ou quase nenhuma dessas marcas que quando eu trabalhava no interior, eu fiz a parte de name, exceto a do 100% Forrozeiros, que é uma marca minha, que foi, eu fico até dizendo, né, que eu criei esse projeto antes do PIDA. 100% Forrozeiros era uma marca que fazia cobertura de evento lá na cidade, tal, fotografava a galera, depois botava, eu que criava o site, aí botava as fotos da galera lá no site para poder a galera pegar e tal. Era como era o PIDA antigamente, só que a minha veio primeiro, não existia nem PIDA na época, né? Foi muito tempo atrás. 100% Forrozeiros é uma marca que eu criei, né? É uma marca que o name foi o sono. Mas eu vou resumir aqui, ó. Eu vou resumir. Uma pergunta, né, que eu trouxe aqui pra gente fazer uma interação, né? Você já se conectou aí com uma marca que parecia até que ela falava, né, diretamente com você? Então, assim, André já falou aí da Red Bull, né? Mas depois eu vou deixar essa live salva, e quem assistir, né, também pode participar. Escreve nos comentários: você já se conectou com uma marca que ela parecia que ela falava com você, diretamente com você? Então, essa é um dos exercícios, né, que a gente quero que vocês façam e quero que respondam nos comentários. Uma marca que uma marca que fala diretamente com você, tipo, você bateu o olho, ela já tá falando com você. Ou pode ser até uma marca que você já consuma, que ela fala com você. Enfim, fica a critério de vocês fazer esse comentário aí, né? E assim, como é que a gente pode, né, fazer esse alinhamento de marca com propósito? Fala, Michel. Como é que a gente pode alinhar, né, essa marca com... Beleza, irmão? Manda pra mim no meu direct lá que eu... Massa, vou ver sim, manda pra mim lá no meu direct que eu dou uma olhada. Depois dá um saque nessa da Atlantis aí, velho, tá no meu perfil. Pô, eu fiquei felizão, mano. Felizão de ter encontrado essa marca, porque eu nem imaginava que ela ainda estava ativa. Eu criei essa marca quando eu tinha 21 anos de idade, brother. E aí a marca, ela continua atual até hoje. Eu fiquei de cara, eu falei, caramba, não acredito que eu fiz essa marca em 2004, velho. Eu fiz essa marca em 2004, eu fiquei de cara, eu falei, caramba, velho. Aí eu postei aí no meu Instagram e no Instagram lá da Cria Brand, né, que é meu escritório digital, virtual, para a criação de marca, né, para atender a galera. Então, assim, eu
eu separei 3 passos, né? Eu vou falar 3 passos para poder a gente fazer esse alinhamento de marca com propósito, né? Um é: olhe para dentro, declare porquê e viva o que fala. Sacou? Então, primeiro vai ser olhar para dentro. A gente vai listar todos os valores pessoais e ver quais deles devem estar na marca. Então, assim, a gente vai listar todos os valores pessoais do negócio. E aí ver qual daqueles ali eles devem estar na marca, né? Então, isso pode ser algo ligado a você ou ligado à empresa. Então, esse é o olhar para dentro. É o que eu falei lá no início da live. A gente vai olhar para dentro e vai pegar esse... Você pode começar por uma palavra, sacou? Você faz um mindset. Você pega uma palavra e você vai fazendo todo o mapa mental ali, olhando para dentro, trazendo todas essas conexões para poder você começar. Esse é o início para você começar a fazer esse alinhamento de marca com propósito, né? Depois que você encontrar essa nuvem, esse mindset aqui do olhar para dentro, aí você vai pegar tudo isso e aí você vai responder. Você vai olhar para tudo isso que você encontrou e você vai responder: por que a minha marca existe além do lucro? Né? Porque assim, uma marca, ela lógico que toda marca é para poder vender, né? É para poder gerar grana, mas nem toda marca precisa gerar grana para poder ter lucro, sacou? O lucro, ele pode estar atrelado a uma série de coisas. Então, por que a minha marca existe além do lucro? Essa é a terceira pergunta para poder você aí estar alinhando a sua marca com o propósito que foi lá no início de olhar para dentro. E viva o que fala, entendeu? A marca precisa viver o que ela fala. O que ela expressa, ela precisa viver isso. Então, para você garantir que o propósito aparece nas ações da marca, da empresa, e não só no discurso, entendeu? Porque discutir é igual aqui, ó. A gente está aqui, eu estou falando sobre tudo isso, mas não adianta eu estar falando tudo isso e com o meu cliente não aplicar, entendeu? Com o meu cliente não aplicar. Então, a gente precisa garantir que esse propósito, né, todo esse propósito, ele aparece nas ações da empresa, entendeu? Então, vamos lá, você pegou lá, olhando para dentro, lá no primeiro tópico, olhando para dentro, você vai ver tudo que se encaixa ali, todos os valores pessoais e tudo que deve ter ali no seu marketing. Tipo, eu quero que minha marca seja isso, eu quero que minha marca tenha isso, eu quero que minha marca signifique isso, eu quero que minha marca represente isso, eu quero que minha marca venda isso. Beleza. Mas na hora que você vai para a parte do viver o que fala, tudo aquilo que você quer que sua marca seja, que sua marca venda, que sua marca represente, que sua marca, enfim, todos os adjetivos que você achar para sua marca, você precisa garantir que tudo isso aparece nas ações da empresa e não somente no papel. Precisa tirar do papel, sacou? Precisa tirar do papel. Então, esse é o alinhamento de propósito, né, para uma marca. Então, a gente precisa fazer disso não somente uma teoria. A gente precisa colocar tudo isso em prática. E no meu livro, O Poder Além da Marca,
é um livro que é justamente para você entender o propósito, e lá tem muito, mas tem vários exercícios, todo capítulo tem um exercício, tem uma meditação. O meu livro ele tem são técnicas espirituais, né? Eu coloquei assim para poder você encontrar seu propósito. Então tem muito exercício de meditação para você buscar no universo, escutar a sua intuição para você poder construir uma marca com propósito. Eu, particularmente, desde que me entendo por gente, né, desde que eu trabalho nessa área, eu trabalho muito com a minha intuição. É por isso que eu falei. Eu não tenho... Às vezes eu não sou muito de ficar consultando livro, consultando isso, consultando aquilo, porque é no feeling, velho. É no feeling, isso aí tá no meu sangue, é dom, sacou? É dom. Oh, meu Pimenta, Bruninho. Ave Maria, saudade de você, irmão. Uma pena que você entrou aqui no final, mas essa live aqui, irmão, é sobre propósito de marca. E eu vou estar fazendo aí, durante 30 dias, live todos os dias falando sobre propósito de marca. Então, assim, no meu livro, né, eu mostro ali exercícios e práticas, exercícios práticos e como você colocar em prática todo esse alinhamento sobre o propósito de marca. Eu vou deixar salvo aí, Bruno, essa live, depois você assiste, que é muito bom. Você que é do jornalismo aí, você vai gostar, viu? E, assim, eu acho que passou até de 15 minutos, né? Que eu queria fazer 15 minutos de live, mas passou. Quando eu começo a falar sobre esse assunto, irmão, aí já foi. Eu posso virar a noite aqui falando, mas não posso virar a noite hoje, porque amanhã eu vou correr 10 km, então preciso descansar. Então, assim, só pra gente recapitular, né, que hoje, a live de hoje foi pra gente entender que uma marca sem propósito é como um navio sem rumo, um navio sem bússola. E aí você precisa alinhar a sua marca ao seu propósito de vida. Então, é isso que cria a conexão, né, uma autenticidade, um legado da sua marca com o público-alvo, com o seu cliente, com o seu consumidor, né? E é isso, eu acho que eu falei já, né, bastante, eu acho que eu já falei já, fui muito prático nessa live de hoje. É como eu gosto, né? Eu não quero ficar fazendo live para ficar enchendo chouriça e falando a mesma coisa o tempo todo, entendeu? Eu fui bem objetivo, né? E eu quero convidar vocês, né? Principalmente todas as pessoas que entraram aqui hoje. Olá, Michele. Todas as pessoas que entraram aqui, todas as pessoas que vão assistir, que eu vou deixar essa live salva, eu quero convidar vocês a participar das próximas lives, né? Novamente, eu repito, eu vou estar fazendo aí 30 dias de live falando sobre propósito de marca, né? Então, convido vocês para participar aí amanhã. Não sei o horário, vou ver se eu faço um horário mais cedo, vou ver se eu faço pela manhã. Eu vou começar a testar, vou fazer pela manhã, outro dia eu vou fazer por volta de meio-dia, outro dia eu quero ver se eu faço durante a tarde. Vou começar a testar os horários aí para ver os horários de maior engajamento, de pessoas interessadas, né? Porque o objetivo dessa live aqui não é somente que eu fale, eu quero que as pessoas aprendam, eu quero que as pessoas que estejam aqui saiam daqui municiados, né, de conteúdo para poder colocar em prática, entendeu? Assim como
eu falei que eu não crio marca só por criar. Eu gosto de criar para ter resultado. Então, eu quero que vocês entrem aqui e saiam com a cabeça fervendo de informação e coloquem em prática na sua marca, no seu negócio, na sua empresa, né? E qualquer dúvida eu estou aqui, né? Quem está chegando aí, quem ainda não me segue, me siga aqui no Instagram. Siga o Instagram da Cria Brand, né? Que é o meu negócio digital, é meu escritório digital, né? Que eu posto meus trabalhos profissionais lá, né? Nas próximas lives, compartilhe também com seus amigos, compartilhe com a galera que gosta de escutar esse assunto aí de marca, que está precisando escutar isso, que vai abrir um negócio, que tem um produto, que tem uma empresa, que está precisando entender sobre o propósito de marca. Clica no aviãozinho aí e manda para poder. E eu vou até pedir, né, para você que vai estar assistindo essa live depois, que eu vou deixar gravado, também clica aí no aviãozinho e encaminha para poder a galera assistir, porque isso é muito bom. Sabe, essa troca que eu quero. E além dessa troca, eu quero resultado. Eu quero que nesses 30 dias de live, eu quero gerar resultado. Eu quero que alguém que esteja participando dessas lives, no final de tudo, gere resultado, sacou? Então, assim, eu vou ajudar no máximo que eu puder. Eu vou tentar ser o mais prático possível, extrair muita coisa e trazer muito exercício legal, positivo, porque eu quero que daqui saiam muita gente encontre propósito, muita gente encontre resultado, e a gente ainda tem muito a trilhar aí, né? Então, tudo isso que eu falei para vocês tá no meu livro, né, O Poder Além da Marca, e é isso, viu? Mais uma vez, gratidão a todos que entraram e até a próxima live. Um abraço, boa noite, Deus abençoe a todos, que tenham uma noite de sono reparadora e bons sonhos. Valeu, André, obrigado, irmão. Depois olha lá a marca da Atlantis lá, pra você ver, velho, que show. E me manda no direct aí a marca da sua imobiliária pra eu dar um saque, viu? Valeu, irmão, tamo junto. Bruninho, Michele, tem uma galera que entrou aqui que já tá lá em cima. Um abraço pra todo mundo. Valeu.